Estamos aqui no Goto Seco, um grande Eduardo Marinho. Grande tamanho. Grande pelas palavras, pelas ideias. E é um prazer enorme ter esse cara com a gente, porque a gente tem ele uma referência, uma inspiração para realizar esse movimento que a gente faz há 20 anos, que é justamente essa energia, essa força de regeneração que a gente tem que perceber através do coletivo, através da comunidade, né? E esse coletivo que a gente faz aqui, Eduardo, é um movimento sem fins lucrativos, sem fim partidário. A gente faz para promover, conscientizar as artistas que a gente precisa ter espaço, que a gente precisa buscar expressar nossa arte de uma forma tranquila, sem as armadilhas do mercado, sem a armadilha dos editais, enfim. E eu queria saber para você a importância de um movimento cultural alternativo que faz a luta para, enfim... Velho, você tomar iniciativa fora do padrão é uma necessidade coletiva, é uma necessidade social. Porque você só encontra estímulo para as coisas que são enquadradas, para as coisas que estão no domínio, tudo que é controlado, tudo que estimula o pensamento preso, o pensamento engaiolado. Então, quando você tem um pensamento fora da gaiola, que pensa por conta própria, você não pode esperar estímulo social, mano. Você vai ser difamado, você vai ser desprezado, você vai ser desvalorizado. Porque a sociedade, num formato que ela está agora, controlada pelo poder econômico, ela despreza e discrimina tudo que ela não pode controlar. A arte é essencialmente subversiva, ela é questionadora, ela encosta na parede, ela é libertária. Então o que eles fazem? Eles pegam os artistas que veem em sua consciência e fazem eles fazerem a arte enquadrada, a arte dispersiva, a arte que desvia o pensamento, a arte que chama entretenimento. Eu sempre digo que entretenimento é coisa para quem não tem o que fazer. Não chama minha arte de entretenimento, não, que isso é ofensa para mim. Minha arte é questionadora, sacou? É inconformada. E você falou uma palavra muito séria, mano, que é regenerar. É preciso regenerar geral. Regenerar a terra que está envenenada com agrotóxico, regenerar o pensamento que está enquadrado por uma pressão publicitária, por um ensino de mercado, uma vida pequena, uma vida com pequenos desejos. É muito consumo, é usufruto, é tudo externo. E não se fala do interno, das necessidades abstratas, o afeto, o entendimento, a consciência das coisas, da realidade. Você vê a realidade como ela é e não como ela é apresentada, porque ela é apresentada numa fachada mentirosa. Então é ver por trás dessa fachada. E isso é função da arte, porque a arte dialoga com a alma. A arte ela é um diálogo com o sentimento, com a parte abstrata do ser, que não se diz, mas é a parte mais importante. Mais importante do que você ter excesso, velho, é você ter harmonia interna, é você ter afeto. Eu já vi um multimilionário perto da morte, falando tudo que eu queria na minha vida agora era afeto. E eu passei a vida inteira desconfiando do afeto. Eu achava que todo mundo era interesseiro. Eu só tratava com gente do meu patamar. E mesmo assim tinha uma disputa. E hoje, que eu sinto que a vida vai acabar, eu olho para trás e minha vida perdeu todo o sentido. Eu não queria nada do que eu tenho, eu queria só afeto. Eu estava perto de morrer, mano. Olha que agonia. É como você jogar a vida no lixo. Você seguir o padrão social é jogar a vida no lixo. E é pedir para ser frustrado no fim da vida. Uma das coisas que me moveu a tomar minhas decisões fora do padrão foi exatamente o medo de chegar no fim da vida, olhar para trás e ter vergonha, ter arrependimento, sentir que eu vivi em vão, em nome de valores falsos, como se tivessem contado a mentira para mim lá atrás, eu passasse a vida inteira correndo atrás de mentira, e quando eu estivesse perto da morte eu olhasse, mas era tudo mentira. Lá atrás e... Tomar consciência do vazio. Olha o sofrimento. Preferia morrer mais cedo, preferia morrer novo, do que chegar na velhice com um sentimento desse. É uma coisa que eu encontro com muita frequência. E aí, a função da arte é alertar as pessoas para essa armadilha. Poxa, a nossa maior alegria, Eduardo, é quando a gente faz o quê? Um exemplo, a gente passou 7 anos promovendo sessão de cinema gratuita em uma região de vulnerabilidade social. E a alegria da gente, bicho, era ver aquelas crianças assim, vendo às vezes um cinema pela primeira vez, cara. A nossa alegria foi quando a gente reuniu poetas que nunca tinham publicado, pessoas com mais de 10 anos com a poesia na gaveta, e aí a gente fez um livro, Lugar de Poesia na Calçada. E a gente foi recolhendo e fez um livro, fez um livro justamente para divulgar quem nunca tinha publicado. E a alegria foi quando eles viram o livro. E disse, agora posso dizer que eu estou num livro. Quando a gente fez o projeto Ivo Maia, a gente fez você assistiu o documentário? Sim. E foi uma questão pessoal
foi uma questão coletiva do próprio Porto Seco, que foi uma questão da família. Foi um registro assim enorme, muito massa, que a gente conseguiu ver Ivo em todas as suas dimensões. E em profundidade. E perceber que ele realmente tem um cara. Então ele deixou sua mensagem. Deixou, mano. Deixou E com aí- informação, deixou explícito e sofreu as consequências por isso. exato. A partir da própria família. Porque o lugar social de pressão mais forte é o lugar afetivo, é a família, mano. Que cobra você se enquadrar. E você olha, pô, mano, mas me enquadrar é um sofrimento, mano. Todo mundo quer que você se enquadre. E quando você fala, não vou me enquadrar, então você não presta. Então você é maluco. Não é não? E aí, meu irmão, eu saio daquele meio porque pra mim consanguinidade vale pouco, mano. O que vale mais é sintonia. Eu saio daquele meio ali e começo a encontrar gente que sintoniza. Também são discriminados nos seus lugares. É com esse que eu quero estar, com as exceções à regra, mano. E o ideal, é muito bom você pegar a criança e ver que ela está vendo cinema pela primeira vez. Mas o ideal é criar nela o costume de ver. Para que ela possa exigir depois. Não quero ver. Exato. Eu quero ver, não posso ser proibida de ver. Eu quero ver onde é que eu vou ver. Agora tem recurso para isso, mano. Tá aí a internet. É internet. Cara, nessa questão que você está falando, tem a questão da decisão individual. E aí vem uma questão também da arte, que muitas vezes eu conheço vários artistas que deixou de produzir porque veio uma realidade muito agressiva. E aí você tem essa experiência de colocar a sua arte à cara, a tapa, e colocar nas ruas, e colocar a importância de a gente fazer essa expressão através das A artes. importância da resistência, Da resistência. porque também eu passei por essa agressividade. Quantas vezes a guarda não me tomou as coisas? Na época nem guarda municipal, era o Rapa. O Rafa. Chegava e tomava tudo, mandava uma revolta, porque eu não tinha raiva daquelas pessoas. Eles eram treinados para aquilo. Às vezes era pai de família, mas ele era adestrado a ter ódio. E não ter pena, e tomar mesmo do trabalhador. Então eu via aquilo, ficava com raiva da sociedade e ia para uma raiva construtiva, porque geralmente as pessoas só usam a raiva destrutiva. Dava uma raiva, eu ia para casa, pegava o arame, pegava as contas e fazia tudo de novo e ia para a rua. E aí já não ia para expor. Eu esperava 6 horas da tarde, que a guarda ia dormir, ia para casa, todo mundo ia descansar, e eu ia para os bares da noite, mano, onde a pessoa estava trocando ideia. E ali eu arrumava o meu. Desistir de fazer minha arte, mano, é desistir de viver. Eu não vou me enquadrar, mano. Se eu me enquadrar, eu vou adoecer. Sacou? Eu não julgo ninguém, entendeu? Mas acho uma péssima decisão você desistir de fazer sua arte alternativa e se enquadrar num esquema que vai te maltratar por dentro, velho. Porque não demora muito, você vai estar tomando remédio. Vai estar angustiado. A vida não vale nada. Vai o quê? Vai viver nas horas vagas, mano? Não, senhor. Que vem a repressão, e é natural que venha a repressão. Nessa sociedade, é natural que venha. A gente tem que ter resistência e persistência. Eles derrubam a gente levanta de novo. Tem que ser assim. Bicho, e nesses 20 anos a gente tem percebido uma coisa, que eu acredito que você tenha percebido também. O distanciamento que a juventude começa a fazer desses movimentos culturais sociais. Jovens muitas vezes que são aprofundados na leitura, leram muito, conceitos e tal, mas assim, que não participam das atividades, participam dos nossos projetos, não direcionam a energia para construir uma ideia. E aí eu fico nessa dúvida, a gente sente isso nesses 20 anos, a dispersão de pessoas que não fazem críticas boas, às vezes apontam questões importantes para a gente pensar e a gente aceita e tudo bem, mas que não participam em si da ação. Mas você percebe que há um processo social de criação, de isolamento individual. Pense em você, não pensa no coletivo. Você não é um coletivo, você é um indivíduo, acima de tudo. Estimula o egoísmo, estimula a vaidade, estimula a superficialidade, o não aprofundamento, a desconfiança nas pessoas. Isso isola. E aí não se sente com vontade de participar de movimentos coletivos, nem acredita. Por indução social, mano. A publicidade é uma arma de formação de mentalidade. E os caras contratam as melhores cabeças de psicologia do inconsciente, de publicidade, de antropologia, de sociologia, exatamente para criar uma mentalidade vazia, uma mentalidade superficial, consumista, isolacionista, egoísta, vaidosa, preocupada com o olhar dos outros. Criaram uma divindade. Uma divindade nova chamada Zoto, Z-O-T-O. O que os outros vai dizer, o que os outros vai pensar. É uma divindade, mano. Pode crer. Bicho, esse avanço do fascismo, do
negacionismo, porque às vezes fascista o cara acha que é só um partido político. Velho. Mas fascista é um modo de ser. Um exemplo, o cara que nega um movimento desse, um artista, ele está dissolvendo o que era para estar na base dele, que é justamente os movimentos fazerem o processo de união. Então, esse processo que você falou da separação, cara, a fragmentação é cruel. Sim, sabe? sim. Agora, quando eu falo de fascismo, velho, eu prefiro falar de perversidade. Porque nos lugares onde eu ando, as pessoas têm até ojeriza a palavra fascismo, direita, esquerda, porque as pessoas que falam essas palavras não se aproximam, são arrogantes, querem chegar para arrebanhar. Eu sei, vocês não sabem, porque eu estudei, vocês não estudaram. É o saber que não respeita a sabedoria. Você vê, o saber, velho, você consegue na escola, com livros, com mestres, Sim. e ele ocupa um espaço. A sabedoria você encontra, velho, na superação de dificuldades, na criatividade, na resistência, na solidariedade. O saber facilmente ele caminha para a arrogância. Já a sabedoria, velho, ela tem a humildade como elemento constituinte dela. Ou ela é humilde ou não é sabedoria. É preciso fazer um encontro do saber com a sabedoria. Só que é uma programação nas academias para separar o saber da sabedoria. Só que você olha para o cara que não estudou com superioridade. Você não percebe que ele resiste muito mais à dificuldade do que você. Acontece. E que você precisa dele. Quando quebra alguma coisa, você chama um pobre. Às vezes quem cozinha para você é um pobre. Talvez você precise desqualificar ele por uma defesa psicológica, para não se sentir injusto. Aí você se coloca no patamar de superioridade. Isso interessa ao esquema social porque afasta o conhecimento da sabedoria. Esse encontro é necessário para construir uma sociedade realmente justa. É preciso quebrar esses preconceitos, esses conceitos formados, induzidos. Porque a fonte do conhecimento ela foi isolada da sociedade. Como é que é tratado um professor que se dedica à extensão perto de um professor que se dedica à pesquisa? O cara da extensão não tem valor, é um sonhador, não vale muita coisa de pesquisa. Ô, mestre! Porque pesquisa da patente, é interesse econômico. O de extensão vai levar o conhecimento para quem não está na universidade. E isso realmente não interessa ao sistema social. É preciso manter o pobre ignorante. É uma necessidade na manutenção dessa sociedade injusta. Não, e eles fazem a sacanagem de convencer o pobre de que faculdade não é para ele, não. Não, isso aí não é para nós, não. Isso é para os bacanas. Isso é uma puta sacanagem, mano. Mas isso está sendo percebido. O primeiro passo para a mudança verdadeira é perceber a realidade como ela é. E hoje nós estamos em fase de percepção. Eu gostei muito que você falou lá, o tempo de revelação, né? Sim. Cara, isso aí, Sim. até mesmo a astrologia já estava prevendo é uma onda, né? E, bicho, é um processo tão forte hoje que pessoas que a gente nem imaginava se revelando, né? Pois jovens. Há pouco tempo atrás, a perversidade era escondida. Agora as pessoas estão mostrando com orgulho. Veja como eu sou perverso mesmo. Velho, é o estertor do colonialismo. Eles estão perdendo, as oligarquias mundiais estão perdendo o controle. Então eles procuram os piores para colocar nos cargos de poder. Isso está acontecendo não é só no Brasil não, em tudo quanto é canto. Os caras derrubam um governo que quer autonomia e soberania e quer investir na população e botam os traidores da pátria, mano. Traidor do povo. Que vai entregar de bandeja o país para o saque e o povo para a escravização. Só que isso está sendo visto, está sendo percebido. Então você vê muitas nações, sobretudo na África, que foi o continente mais sacaneado, levantando a cabeça e falando, chega, não quero mais não. Não quero mais empréstimo do FMI, não quero mais empréstimo do Banco Mundial. Tu conhece o Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré. Então, mano, ele é o Sankara reencarnado, não sei se tu sabe disso. Pega lá a história. Sankara morreu, velho, foi assassinado em 87. Ele estava investindo em soberania alimentar, queria criar uma moeda pan-africana, e ele foi morto por isso. Um ano depois nasceu o Ibrahim Traoré, mano. Aí eu fico pensando assim, na hora que mataram ele, ele chegou do outro lado, falou, tem que voltar para meu serviço, tem que voltar. Não, calma, velho, você vai passar um tempo aqui, não vou, eu tenho que voltar. Tá bom, meu irmão, vai naquela barriga ali. E aí um ano depois nasce Ibrahim Traoré. E você vê, os dois chegaram no governo com 34 anos. Os dois capitães, os dois, mano. E os dois com a mesma proposta, autonomia, panafricanismo. Só que o Traoré chegou numa outra ocasião, a situação geopolítica já era outra, mano. Então não conseguiram matar, já passou por uma dúzia de tentativas de assassinato.
Só que ele tem apoio de vários países, mano. Aonde ele vai numa reunião pan-africana, na hora que ele aparece ao público, a população, de tudo que é país, mano. Porque ele representa a dignidade africana se apresentando. Ele não pegou mais empréstimo, tentaram matar muitas vezes, mano. Ele não aceitou empréstimo do FMI, não aceitou empréstimo do Banco Mundial, nós não precisamos de vocês. E quando aquele laranja lá mandou parar com a Alzheimer, sacou? Não vai mais distribuir alimento e tal, ele avisou os países vizinhos, olha, aqui a gente já tem produção de arroz suficiente, está sobrando até. A gente fornece arroz para vocês todos. Quer dizer, é o que eu sempre digo, mano, a revolução verdadeira, social, planetária, ela vai começar de baixo. E qual é o continente que foi mais pisoteado no planeta, mano? Foi a África. Então é lá que está brotando a resistência. Cara, quando a gente fez em 2020, a gente lançou o primeiro Zine. E o Você aqui começou com um Zine, que a gente distribuía, porque a gente tinha acesso a tirar xerox. Tinha um pessoal universitário, tinha um pessoal daqui que escrevia, a galera meio anarquista também. E a gente fez, e no primeiro, que a gente lançou em dezembro de 2004, tinha já uma crítica que a gente fazia sobre a guerra na Palestina, cara. A gente fez um muralzinho e colou assim, imagens que a gente encontrava, que não tinha, né? Então a gente tentava imprimir, pegar com alguém. Cara, e a gente percebe como hoje os movimentos sociais, mesmo micros assim como o Boto Seco, tem a ver com a resistência dessas grandes guerras, cara. Sim. Porque você vê, poxa, todo mercado entra em crise, só não entra o mercado de armas. Só não entra o mercado... Não, o mercado de remédio. De remédio também nunca entra em crise. E o mercado religioso também. Principalmente dos pentecostais, dos protestantes, os que divinizaram o lucro. Tentam manter o capital, divinizaram o lucro. O frenesi do capital. Que diz que Deus vai te enriquecer. Cara, enriquecer é perder substância, é perder contato com a realidade. Ter muito mais do que você precisa, você vira escravo do seu excesso. Você já acha todo mundo interesseiro, já ganha arrogância, soberba, que dá uma cegueira, já não confia mais no afeto, todo mundo é interesseiro. Você se isola, mano. Não tem um que tenha acesso que não tome remédio antidepressivo. Não tem um. Esse não é o objetivo da vida. O objetivo da vida é abstrato, é afeto, é utilidade coletiva, é harmonia coletiva, social. Esse é o objetivo da vida. Mas na sociedade do lucro, da grana, do poder econômico, eles escondem essa realidade e falam, o objetivo é ter dinheiro. E não tem para todo mundo. Na zona rural, o pessoal é muito captado pela mídia, né? Porque aí você vê, o cara pensa, não, eu não tenho nada não, mas o cara mora assim num pomar cheio de frutas, consegue plantar, que o agrotóxico está meio longe, ainda consegue plantar. Mas a riqueza que se coloca é ter alguma coisa. E da mesma forma para um artista, não, para você ser artista, você tem que ser igual para Gustavo Lima. Você tem que ser Pelo amor de Deus. Então, é uma visão assim que é distorcida que... Cara, é porque a arte é ameaçadora. Então eles tratam de engaiolar a arte com esses caras. Que ostentam a riqueza, que fala merda. Esses fazem entretenimento. É para dispersar a mentalidade, para ninguém enxergar. Você só enxerga a realidade. Aqui, você falou de zine, estou deixando os meus zines aqui, sacou? São 7 até agora, estou fazendo o 8º. Para quem quiser chegar, vai ficar disponível para leitura. Quem quiser adquirir a camisa. Só que eu não isso aqui eu faço é para vender mesmo, entendeu? Não é para distribuir de graça não, que eu não tenho fonte de renda não. Tudo que eu faço é para vender. Isso aqui eu enchi a bolsa e saí de mesa em mesa de barimbá. O que não me impede de vez em quando de ver uma pessoa fértil que não tem a grana e eu dou de presente. Eu tenho essa liberdade. Agora é para meu sustento, é para pagar minhas contas. Exato, meu irmão. Essa cara, como é que a galera consegue adquirir? Isso aí, velho, eu vendo até pela internet. Você consegue mandar? Eu tenho um e-mail, observar e absorver.em, de Eduardo Marinho, @gmail.com. Eu pego encomenda e mando pelo correio. Agora, de lá de onde eu moro pra cá, o correio é caro pra caramba, acho que é uns 60 conto. A camisa é 100. Eu fazia a camisa mais barata, entendeu? Mas aí eu via que descosturava, puía, rasgava. Aí eu fui pra São Paulo, peguei a melhor malha, mano, a melhor costura. E tem que vender a 100 conto. 100 conto pra compensar. O também não me impede de, pô, tô lá no assentamento. Pô, queria uma camisa dessa, quanto é que é? 800. Tem que dar Ele não fica nem sabendo que é 100. É isso. Meu irmão, massa demais Tá estar valendo, aqui, parceiro. Tamo junto, viu, Massa, meu muito irmão? bom conhecer o lugar, mano. É sempre bom conhecer os focos de subversão, de anarquia, de pensamento autônomo, de autonomia mental, que é o que a gente mais precisa.
É isso aí. Show de bola. Massa.